E aí, segundou? Que nem o sextou? Segunda-feira é uma palavra que causa arrepio para muita gente. Tem gente que sente calafrio, frio na espinha, dor de barriga, dor de cabeça, dor na unha, só de pensar na segunda-feira. E isso é grave. Fui fazer uma continha básica, espero que eu tenha acertado na minha conta. E aí, uma pessoa que vive 90 anos, ela vai ter na vida dela mais de 4.000 segundas-feiras. É muita segunda, né? A vida é curta, mas tem bastante segunda na nossa vida. 4.000, bem mais de 4.000 segundas-feiras. Imagine se uma pessoa que vive 90 anos reclamar ou não gostar de viver metade das segundas-feiras da vida dela. Que seja, vai metade aí. São 2.000 segundas-feiras, pelo menos. Imagina só nós passarmos 2.000 dias da nossa vida tristes, para baixo, insatisfeitos, acordando desanimados. Será que é isso que a gente quer pra gente? Passar 2.000 dias, 2.000 segundas-feiras da nossa vida reclamando? Hoje, nesse episódio, nós vamos ressignificar a segunda-feira. Continua comigo. Esse é mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do programa. A voz que fica cutucando você, fica trazendo umas pilulazinhas aí para você pensar e refletir. Porque às vezes a gente só anda aí no efeito manada, tem coisa que a gente sente que nem é nossa, é do outro, e a gente toma como nosso. Então é bom a gente ter umas cutucadinhas assim, pra gente refletir sobre a nossa vida, sobre o nosso posicionamento. E se você quiser mais dessas reflexões, lá no meu Instagram, eu costumo postar, tanto nos stories quanto no feed, também conteúdos de positividade, física quântica, energia, vida normal, vida real também. Então, vou gostar bastante de ter vocês por lá. Direto recebo mensagem de ouvintes e, nossa, eu fico muito feliz, muito mesmo, quando eu recebo alguma mensagem de alguém falando que um episódio ajudou de alguma forma. Nossa, muita gente falando que ajuda no trabalho, no relacionamento, isso me deixa muito feliz. Então, se você puder ir lá também, me deixar sua mensagem, ou passar por lá só pra ver o conteúdo, também eu vou ficar muito feliz. Mas e aí, como que é o seu relacionamento com a segunda-feira, né? O dia depois do fim de semana, que a gente, de fato, né, vai voltar às nossas atividades, ao nosso trabalho, à nossa rotina. Como você encara isso? Como que é isso para sua vida? Você já começa a semana pensando, meu Deus, ainda é segunda, cadê a quinta, cadê a sexta que não chega logo? Ou você olha com um olhar diferente para esse dia? O que será que faz com que você sinta esse peso na segunda-feira? Você já parou para analisar? Será que são fatores externos a você? Ou será que é algo interno que você precisa mudar dentro de você? Porque às vezes a gente pensa que é o nosso trabalho, que é a nossa rotina, que é isso, que é fulano, que é ciclano. E aí, a vida vai passando e aí às vezes a gente sai daquele trabalho que deixava a segunda-feira pesada. E a gente vai para outro trabalho. Aí passa um tempo, a segunda volta a ser pesada. Poxa, será que é mesmo o trabalho ou a segunda o problema aí? Ou você, né, tem lá a rotina, casa, filho, ai, segunda, vai começar tudo de novo, correria, cliente chato me ligando. Aí você muda alguma coisa na sua vida, passa um tempo, volta lá segunda-feira de novo, te incomodando. Ai, meu Deus do céu, que saco, segunda-feira. Será que é mesmo a segunda-feira? Só que eu tô falando também, gente, quando
esse sentimento, esse incômodo é algo contínuo. É super normal. Algumas vezes, né, dentre essas 4.000, mais 4.000 segundas-feiras que nós teremos na vida, que algumas delas a gente reclame, como a gente vai reclamar do sábado, do domingo, da sexta, que a gente não esteja bem, normal. Eu tô falando quando toda segunda-feira é um fardo pra você, parece que você tá carregando um caminhão de concreto nas costas. Isso é saudável? Isso é bom? Isso é a vida que você quer levar? Essa é a percepção que você quer ter da segunda-feira? E é aí que entra a positividade. Aí que você tem que ter um olhar otimista para isso que você está vivendo. Porque pode sim ser que você esteja numa situação de merda, desculpa o termo. Que você esteja num trabalho péssimo, com pessoas horrorosas ao seu redor, etc e tal. E que isso realmente, né, esteja pesando aí para você, fazendo com que você tenha segundas-feiras, terças, quartas, quintas, sextas muito ruins. Mas, vamos supor que você demore para mudar de emprego, sei lá, se for um emprego, é um exemplo, né? Por quanto tempo você vai ficar se sentindo assim? Você vai ficar alimentando esse sentimento dentro de você? E esse sentimento, né, que você está alimentando aí em relação à segunda-feira, pode respingar em outras áreas da sua vida, porque nós somos um ser único, né? Por mais que a gente tenha áreas na vida, nós somos a pessoa que vive tudo, não tem como separar, né? E aí vai respingar, se é no trabalho, vai respingar na sua família, nos seus relacionamentos, com seus amigos, aí você vai começar a não sentir vontade de sair, conversar com as pessoas. E aí, o que era só a segunda-feira vai se tornar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a vida inteira, você sem motivação, sem vontade. Então, vamos, primeiro passo, tentar identificar o porquê que você coloca esse peso aí na segunda-feira. Por que é chato o seu trabalho? Por que é chato essa rotina? Você olha pra rotina e fala, nossa, a rotina é chata, eu não gosto de rotina. Por isso que a segunda-feira é pesada pra mim. Porque a segunda-feira me lembra rotina e eu não gosto de rotina. Teve uma época que eu falava isso demais. Eu falava, nossa, eu detesto rotina, não quero rotina. E, tadinha de mim, porque eu não tava sabendo olhar pro lado positivo da rotina. Muita gente odeia segunda-feira porque não gosta de rotina. E a segunda-feira lembra rotina. Só que, gente, a rotina ela é tão maravilhosa, ela faz tão bem pra nossa vida também, sabe? Quando a gente tem rotina, a gente tem mais domínio da nossa vida, né? A gente sabe o que esperar, né? O que vai acontecer, a gente sabe os próximos passos, a gente consegue criar hábitos, a gente consegue ser mais produtivo, até reduzir o estresse, porque quando a gente não sabe o que a gente vai fazer, às vezes a gente fica perdido, né? Você fica estressado porque você não sabe o que fazer, você não sabe o próximo passo. Você não tem um objetivo, porque pra gente atingir um objetivo, a gente precisa do quê? De uma rotina. Sem ela, a gente não atinge objetivos, a gente não cria hábitos se a gente não tiver uma rotina. E muita gente enxerga a segunda como o que é um gatilho de rotina e associa isso a algo ruim. Sendo que a rotina, sim, tem várias coisas maravilhosas que podem ajudar a gente. Sair da rotina é maravilhoso também? É maravilhoso. Mas zero rotina também é péssimo. Então, começa a ressignificar dentro de você o que a segunda representa. Pra mim representa rotina e rotina pra mim é um saco. Começa a olhar os pontos positivos da rotina. Com a rotina eu vou ter mais previsibilidade da minha vida, né? Então eu vou conseguir estruturar melhor a minha vida. Eu vou ter uma vida mais eficiente. Porque quando eu tenho uma rotina de tarefas, né? Eu posso até criar novos hábitos com coisas que são regulares, né? Com hábitos regulares. E aí eu vou fazer as coisas de uma forma mais eficiente. Quando eu tenho uma rotina bem definida, eu consigo organizar o meu tempo de uma forma mais produtiva. Então, se eu tenho uma rotina bem produtiva, eu posso, na minha segunda-feira, tirar um tempo para mim, para eu fazer alguma coisa que eu goste. Vai me ajudar a reduzir o estresse, porque, gente, a incerteza não dá estresse, né, gente?
Vamos supor que você tá ficando com alguém aí. E aí você quer namorar essa pessoa. E essa pessoa não fala, não demonstra nada. Aí você tá naquela incerteza. A pessoa uma hora fala que demonstra que quer alguma coisa. E depois não fala nada, né? Sabe? E aí você fala, ai meu Deus, quer ou não quer? Isso não gera um estresse? Isso eu dei um exemplo, tá? Mas várias situações. E é a mesma coisa, quando a gente não sabe o que a gente vai fazer na nossa vida, na nossa rotina, isso vai gerar estresse. Então, a rotina é algo bom. Isso eu tô falando de um ponto da rotina que às vezes as pessoas associam com a segunda-feira. Mas tem outras coisas também. Um fator também que traz esse peso para segunda-feira é o clima negativo no trabalho, né? Então, tem muita gente que enfrenta um ambiente de trabalho desagradável, que tem colegas difíceis, né? E isso torna a segunda-feira muito menos agradável, porque você fala, ai meu Deus do céu, eu vou ter que encontrar essas pessoas e eu não quero encontrar essas pessoas, mas você precisa do seu trabalho, que os boletos chegam, né? Mas, ao mesmo tempo, você não quer ver essas pessoas que não são agradáveis pra você, né? Em algum momento aí, rolou algum ruído na relação de vocês e não tá legal. Mas o que você pode fazer com isso? Né? Será que é justo com você odiar suas segundas-feiras porque você vai encontrar com essas pessoas? Ou talvez você olhar para essas pessoas e falar, bom, eu preciso engolir essas pessoas aqui, porque esse é o trabalho que eu gosto, é o trabalho que me traz o meu sustento, que me ajuda a realizar os meus sonhos. Lidar com um clima negativo no trabalho é sim uma experiência muito desafiadora, né? Mas quando a gente mantém a calma, a gente consegue se comunicar de uma maneira construtiva. Também, às vezes, ali estabelecer limites, porque tem gente que foge dos limites, né? Estabelecer os limites, a gente consegue melhorar isso dentro da gente, sabe? Porque tem muita coisa que a gente tem o controle e tem outras que não, né? A gente tenta ali cultivar relacionamentos positivos com os nossos colegas, a gente tenta, né, deixar um ambiente agradável, mas tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer ser dessa forma. E aí, o que você vai fazer? Você tem controle sobre a posição, o posicionamento dessa pessoa? Não tem. Você tem controle como você reage diante da postura dela. E aí, como que você vai reagir? Na verdade, você não precisa reagir a ela, entendeu? Então, isso é uma coisa também que você pode começar a buscar dentro de você. Deixar de reagir numa provocação, porque tem alguns ambientes de trabalho que são bem pesados, né? Você fala um bom dia, a pessoa nem responde bom dia. Você fala, bom, minha parte eu fiz, eu tô feliz, tal. Tô aqui, vim aqui desempenhar meu trabalho, vim aqui trazer resultado pra empresa, pra minha vida, vim aqui ajudar pessoas, porque você trabalha, não é pra ganhar dinheiro só. Você trabalha para ajudar pessoas, para resolver um problema de alguém. Então, você olhar com esse olhar para o seu trabalho também, pode vir quem for querer tirar sua paz, que pode ser que às vezes te incomode sim, mas na maior parte do tempo não vai conseguir, porque você tá com outro foco, né? E você não tá gastando a sua energia em algo que é externo a você, que é da pessoa, e é o problema dela. Se ela quer ser amarga, paciência, né? Não é você pode dar o exemplo, né? Pode ser uma pessoa, mas cada um tem a responsabilidade por si. Se a pessoa não quiser, problema dela. Uma outra coisa também que faz as pessoas detestarem a segunda-feira, principalmente, é o trânsito, né? E o deslocamento. Agora as empresas estão voltando muito mais para o presencial, né? Então, o trânsito tá voltando, um monte de coisa voltando. Então, esse momento do dia traz, né, um estresse. Você pensa, meu Deus, vou pegar aquele trânsito, né, socorro, não quero, vou ficar sei lá quantas horas dentro do carro, etc e tal. E aí te dá o quê? Frustração, desconforto. Mas você pode olhar por esse lado, ou você pode falar, bom, eu estou dentro de um carro, eu vou ficar 1h30 dentro do carro. O que eu posso fazer com esse tempo? Você pode ouvir um podcast de positividade, você pode colocar uma aula de inglês, um audiobook,
você pode usar esse tempo de uma forma produtiva para o seu dia, para você aprender algo, para você fazer suas reflexões, para você se manter no momento presente também. É o momento no carro que você vai estar você com você. E aí, ao invés de olhar para o trânsito, que é um fator, sim, desagradável, você não vai estar, ao invés de focar sua energia no trânsito, de focar sua atenção no trânsito, focar a sua atenção no momento que você tem livre ali, entre aspas, né? O que você vai fazer com esse tempo? Teve um dia que foi muito louco que eu senti, assim, né? Porque minha filha tava uns dias terríveis, só chorando o tempo todo e tal. Aí um monte de coisa também, aí trabalho, aí aquela, né, eu tenho muita autocobrança com trabalho, aí trabalho. Aí eu passei na minha mãe, aí minha mãe falando. E aí eu ia até almoçar com ela, né, porque às vezes eu trabalho da casa dela, e aí eu passei lá porque eu ia almoçar de lá e tal. E aí ela gosta de conversar, tá aí ela falando. Aí eu falei, sabe quando aquele dia que você só precisa de silêncio? Aí eu peguei, entrei no meu carro, aí eu falei, não, mãe, vou embora, inventei uma reunião, tenho reunião presencial, tal, preciso ir. Aí eu entrei no carro, eu não liguei nem o rádio. Sabe quando vem aquele silêncio, você dentro do carro? Tinha a buzina fora, tinha o barulho do trânsito, mas eu senti silêncio, senti paz naquele momento. Porque não tinha criança gritando, não tinha ninguém falando na minha cabeça. Eu baixei as notificações, né? Desativei as notificações do celular, porque só tava eu comigo mesma dentro do carro. Eu falei, nossa, Deus, obrigada. E aí eu agradeci por aquele momento, porque realmente foi um momento de libertação pra mim, que eu senti liberdade naquele momento, que eu estava eu sozinha dirigindo. E eu falei, nossa, obrigada por esse momento. Então, ao invés de você focar a sua energia no trânsito, foca em algo bom que você pode fazer nesse tempo que você tem aí livre. Escuta, tem um monte de podcast muito legal, né, nascendo, que já é famoso, enfim, um monte de podcast, um monte de audiobook. Pega esse momento para refletir, para ficar com você, praticar o mindfulness, né? Então, é um momento que você pode, sim, usar ao seu favor. Olha aí a positividade. É pegar um fato ruim que não tem como anular. Vai existir o trânsito, fato. O que eu vou fazer de bom nisso que eu tenho de ruim? Como o objetivo desse podcast é ser episódios curtos, eu vou falar só mais um ponto para vocês, que esse também é fator, assim, determinante para muitas pessoas odiarem a segunda-feira, que é pressão e o estresse, né? A segunda-feira muitas vezes traz uma carga de trabalho significativa e prazos para cumprir, né? E isso gera o quê? Estresse e ansiedade. Às vezes a gente já termina o domingo pensando em tudo que a gente tem que fazer na nossa segunda-feira. E aí coisas que às vezes a gente deixou que era da sexta, porque na sexta a gente tem aquela licença poética pra falar, eu faço na segunda, né? Só que aí chega na segunda, a gente se lasca, a gente fala, meu Deus, eu não fiz na sexta, agora eu tenho tudo da segunda, mais o da sexta pra fazer. E aí você abre sua caixa de e-mail, um monte de e-mail, celular corporativo, 300 mensagens de WhatsApp, enfim. Então, isso também faz a gente o quê? Odiar a segunda-feira. Só que tem como a gente também gerenciar isso, lidar com essa pressão de estresse que acompanha as nossas segundas-feiras, né? E uma das formas é o quê? Você se planejar antecipadamente. Então, tenta, talvez no domingo, à noite, se você puder, né? Faz um planejamento da sua segunda-feira, um planejamento da sua semana, o que você tem que fazer, o que é mais importante, o que é menos importante, sabe? Aí você começa a olhar para essas atividades com técnicas de gerenciamento de tempo também, né? Então, você pode dividir o seu tempo em blocos, falar assim, na segunda, na primeira parte da manhã eu vou fazer tal coisa, na segunda tal coisa, segunda parte da manhã tal coisa, aí à tarde eu vou fazer outra coisa. E aí você já tem claro na sua cabeça o que você vai fazer e quando você vai fazer.
já dá uma diminuída no estresse, porque quando a gente fica, né, até aquele negócio que eu falei da rotina, sem saber como a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, e às vezes é um negócio tão simples, né, a gente fica com aquela ansiedade, palpitação e tal, e aí a gente faz rapidinho e fala, nossa, tava sofrendo à toa, já fiz, já acabou, já passou. Então, quando você deixa isso claro pra você, o que é e quando é, essa sensação diminui. E aí, com isso, o estresse também vai ajudar você a diminuir, né, isso. Se possível, né, se você tá muito lotado de coisa e tal, tenta delegar as tarefas com um colega de trabalho, né, se é na sua casa, com as pessoas que moram com você. A gente tem essa dificuldade, né, de delegar as coisas, né, porque às vezes a gente acha que a gente vai fazer melhor ou mais rápido, mas a gente precisa respirar também, né, então, e também não é errado pedir ajuda, e no trabalho também não é errado, a gente tem colegas, temos parceiros justamente para isso, porque uma hora que se seu colega precisar, você vai estar ali também para ajudar ele, entendeu? Então, peça ajuda, fale, ou como que eu posso otimizar isso? Não tenha vergonha, tá? E uma coisa muito importante, que é uma coisa que a gente tem que levar pra vida, é a gente saber focar a nossa energia da forma certa. Se você tem um problema, você vai focar na solução desse problema ou só no problema? Então, quando você enfrentar desafios, concentre-se em encontrar uma solução ao invés de se concentrar só no problema. Eu tenho que fazer tal coisa, meu Deus do céu, socorro, eu tenho que fazer essa coisa. E aí vai dando aquela gastura, aquela dor de estômago e tal. Tá, mas qual que é a solução para isso? Para eu resolver essa situação aqui, o que eu tenho que fazer? Aí foca a sua energia nisso. Porque aí você vai manter, né, uma mentalidade muito mais proativa e com isso positiva. Você não vai estar anulando o problema, mas você vai estar focando no que pode ser feito. Porque quando a gente só fica pensando no problema, a gente não resolve nada, a gente prolonga ele. E aí, quando finalmente a gente resolve, a gente olha pra trás e fala, eu não acredito que eu fiz isso. E era um negócio tão simples, sabe? Então, quando tiver alguma coisa aí te atormentando dentro de você, sabe? Te deixando socorro, respira. De novo, a respiração ajuda a gente em tudo na vida. A gente vive por conta da respiração, né? Mas respirar de forma consciente vai te ajudar a ter resultados, vai melhorar sua performance, vai fazer você ser uma pessoa de sucesso e vai te ajudar você equilibrar, a ter inteligência emocional, a regular suas emoções. Não precisa acreditar no que eu tô falando, faça você o seu teste, veja você com seus próprios olhos, né, com suas próprias sensações, o poder da respiração. Então, quando você se deparar com uma situação que tá tirando o seu sono, que tá fazendo você odiar a sua segunda-feira, respira fundo. Essa situação não define a minha vida, essa situação não define a minha vida, essa situação não define quem eu sou. E respira algumas vezes. Bem gostoso, sabe? Fala, tá, isso tá acontecendo. É um fato. Mas o que eu posso fazer para resolver isso? E aí, quando você achar o que você pode fazer, foca nisso que você... Vai para cima disso que você pode fazer para resolver o problema e esquece o problema. Sabe? Esquece que deu merda, esquece que isso tirou seu sono, esquece, eu errei, meu Deus do céu, ou fulano errou, meu Deus do céu, já foi. Ficar remoendo, não vai ajudar, sabe? Não vai fazer você resolver. Então, foca na solução. Existem outros pontos, né? Como começar a fazer coisas pelas tarefas que são menos exigentes, para começar a segunda de uma forma mais tranquila, evitar multitarefas, enfim, tem um monte de coisa, mas eu acho que eu vou fazer um outro episódio pra gente continuar falando aí das segundas-feiras, pra gente começar a fazer as pazes com as nossas segundas-feiras, pra gente começar a olhar para elas com mais amor, pra gente olhar para elas como oportunidade, né? E não com esse peso todo que tem a segunda-feira. Porque é muito ruim a gente viver tantos dias da nossa vida. Gente, são muitos dias com esse peso. Você não merece isso.
Você não merece desperdiçar tanto tempo com esse sentimento dentro de você. Então, o que você não tem controle, deixa. Não foca no que você não tem controle. Você não tem controle. Não tem o que você fazer. Então, você ficar se magoando, se martirizando, não tem o que você fazer. Agora, o que você tem controle, o que você pode mudar, foca na mudança. Foca na mudança. Aquilo que você espera que, às vezes, caia de mão beijada, assim, pra você, né? Tipo, caia do céu. Faça a sua parte também. Milagres acontecem, coisas boas e maravilhosas acontecem. Deus abençoa, o universo conspira. Nossa, eu sou a primeira a falar isso. Confia. Mas Deus quer ver que a gente também tá fazendo a nossa parte. Deus também quer ver que a gente tá cuidando da gente, cuidando dos nossos sentimentos e das nossas segundas-feiras, né? Então, começa a ter um olhar diferente para os seus dias, para suas tarefas, para sua vida. Começa a ter um novo olhar, que você vai ver como isso vai te ajudar muito a ter mais leveza e também conseguir focar mais na solução do que no problema, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com um amigo, deixa a sua avaliação para mim. É muito importante, se você gosta do programa, que você avalie, porque quanto mais avaliação o Sua Manhã tiver, para mais pessoas ele vai aparecer. As plataformas vão entregando mais ainda. Então, para que o podcast cresça, né, eu também preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Muito obrigada, então. A gente se encontra no próximo episódio.